existir pelo menos até novembro. E para nos ajudar a perceber melhor estas alterações estão connosco em estúdio Tiago Caiado Guerreiro, advogado fiscalista, e também Luís Lima, presidente da Associação das Empresas de Mediação Imobiliária, que está nos estúdios da SIC em Faro. Tiago, começo por si. Uma das preocupações reveladas pelo Presidente da República antes de aprovar esta lei tinha a ver precisamente com as garantias de proteção social que esta lei poderia ou não dar e garantir aos mais carenciados. Depois de algumas garantias por parte do Governo, o Presidente promulgou. Parece-lhe que estão plasmadas essas garantias? Estão plasmadas, mas são impostas aos proprietários. Estão plasmadas na medida em que as rendas não podem ser aumentadas mais que um determinado valor conforme o nível de rendimentos da família, até aos 2.250 euros, e também não podem ser, têm um regime de aumento muito progressivo e que também está limitado a 1/15 do valor patrimonial do imóvel, e até poderá haver intervenção do Estado com subsídios para quem tenha mais que 65 anos ou seja deficiente. Agora, mas não deveria ser, então, o senhorio a assumir esta proteção social, digamos assim? É isso que não se compreende, e não se compreende quando o Estado dá subsídios a tanta coisa que não serve para nada. Não deveria impor ao proprietário, não é? Que muitas vezes está ele próprio numa situação de pobreza superior aos inquilinos, porque há inquilinos que pagam rendas muito baixas e que têm níveis de vida elevados, e está-se a impor ao proprietário uma função social forçada. Ora, o que devia haver era uma liberalização geral das rendas e o Estado Social intervir a apoiar as pessoas que são mais necessitadas. E isso não acontece porque o Governo quis fazer uma lei a custo zero? Quis fazer uma lei a custo zero, em que não gastasse dinheiro nenhum, mas pior que isso, é que ao mesmo tempo, este ano, aumentaram-nos o limite do IMI de 0,4% para 0,5%, e para o próximo ano estão-nos a reavaliar os imóveis todos. E, entretanto, já falam para acabar com o IMT, porque não há transações imobiliárias, aumentarem-nos o IMI ainda mais. Por isso, quer dizer, temos uma violência enorme sobre os proprietários, que pode ser até confiscatória, e, por outro lado, temos medidas que acabam por não resolver o problema do mercado de arrendamento. E o Estado realmente, nas pessoas com maiores necessidades, deveria ser ele a subsidiar e a fazer essa função. Luís Lima, no seu entender, parece-lhe que estão reunidas agora as condições para que o mercado comece a funcionar? Não, exatamente como o antecessor disse. Eu, antes de mais, queria dizer que esta lei peca pela sua entrada tardia. Se esta lei tivesse entrado em vigor, nomeadamente há um ano, se tivesse aproveitado a lei que foi aprovada pelo governo anterior, teríamos evitado o encerramento de tantas empresas do meu setor e o aumento de desemprego. Mas, enfim, o governo quis ir levar a fazer uma alteração, quis mexer na questão da liberalização das rendas antigas. Isso, para mim, como sempre disse, era uma questão de justiça, mas acaba por não fazer, porque isto vai representar uma alteração de cerca de 12% das rendas. E não foi o que é essencial para dinamizar o mercado. Para dinamizar o mercado, e nós temos um mercado de arrendamento dinâmico, que fizesse o mercado funcionar, eram precisas resolver duas questões, e elas representavam 80% para o mercado funcionar. Uma delas eu penso que está resolvida, pelo menos é a questão do despejo. Todos os indicadores que eu tenho é que a alteração é positiva, e, portanto, vai-me dar segurança para o investidor para investir no mercado, mas não vai fazer com que eu consiga, que o investidor coloque no mercado rendas a preços acessíveis. Porquê? Porque não vou conseguir lhe dar a rentabilidade, e uma rentabilidade inferior àquilo que ele teria, ou a mesma que ele teria deslocando as suas poupanças, nomeadamente no setor financeiro. Portanto, como sabe, na parte fiscal, eu sempre defendi a taxa liberatória, desde há cerca de 4 anos, e nesta lei que foi aprovada, que foi promulgada, essa questão coloca isso para uma aprovação a posteriori em sede própria. E isso representaria quase 40% para a lei ter sucesso, para o mercado funcionar e para termos aquilo que nós todos queríamos, rendas muito mais baixas, porque nos últimos 2, 3 anos eu tenho dito que o mercado de arrendamento está com rendas
as rendas são colocadas no mercado, são especuladas acima das possibilidades que as pessoas podem pagar e com esta promulgação desta lei falta-me essa parte. Além disso... Luís Lima, deixe-me aproveitar já agora, aqui com o fiscalista Tiago Queado Guerreiro, para nos explicar exatamente se teria ou não algum benefício esta taxa liberatória. Teria um benefício muito grande porque atualmente as pessoas são tributadas nas rendas no seu IRS que com a sobretaxa pode chegar aos 52%. Ainda mais, por outro lado, e com uma taxa liberatória seria de 25%, por isso é muito mais baixa. Acresce que, para além de serem tributadas, poder chegar aos 52%, as pessoas têm muitos limites naquilo que podem deduzir, por exemplo, fazendo obras para manter um edifício. Porquê é que não se fazem muitas vezes obras para além do congelamento das rendas nos edifícios? Porque a pessoa em nome particular tem um limite mínimo do que pode deduzir de obras no próprio edifício. Agora, nessa questão fiscal, coloca-se, para mim, um ponto fulcral. Outro ponto fulcral que estava a ser referido pelo meu colega em Faro é do despejo. E do despejo, infelizmente, se a pessoa resistir a sair do apartamento, terá que se recorrer para tribunal. Porque a norma, ou a Constituição, segundo dizem, não é a minha opinião, mas enfim, obriga a que, em caso de litígio, se vá recorrer a tribunal. Isto é, se não se chegar a um acordo ao balcão que permite o despejo, mas permite o despejo se a pessoa quiser sair de livre vontade da casa. Se a pessoa pura e simplesmente entrar em litígio, fechar a porta, não pode ser a porta arrombada, como por exemplo noutros países, e não se poderá pôr a pessoa fora. Por isso também aí se mantêm situações de risco. Isto é, isto foi uma meia reforma que na parte fiscal não deu os passos que devia dar, dos 25% de taxa liberatória, e não deu os passos que deveria dar na liberalização do mercado com a intervenção do Estado, com subsídios para quem necessitasse deles, e para além disso facilitasse então um mercado verdadeiro que desceria as rendas e que tornaria o mercado muito mais real. Um jovem para sair de casa, hoje em dia é quase impossível pagar uma renda, não é? A juntar a isto, e eu acho isso muito complicado, nós temos agravamentos permanentes do IMI, da reavaliação, e a falar, ainda nem fizeram a reavaliação e acabaram já de aumentar de 0.4 para 0.5, estão a fazer a reavaliação dos imóveis para 2013 e já estão a falar outra vez em aumentar o IMI. Quer dizer, há qualquer coisa que parece que querem dar um bocadinho mais aos proprietários com as rendas, mas depois vão-lhes tirar o resto com as reavaliações e com o IMI e com o facto de isto ser englobado no IRS até um escalão elevadíssimo. Luís Lima, isto significa que continua a ser um mau negócio investir nesta altura em imobiliário? Não é, hoje em dia havia todas as condições, nomeadamente alguma desconfiança das pessoas do setor financeiro, havia todas as condições para nós deslocarmos as poupanças das pessoas para investir no mercado de arrendamento. Se o Governo tivesse tido a coragem, o Governo achou que nessa questão fiscal poderia perder receita, eu não compreendo como, porque se era para mantermos o nível de 19,6% das famílias que vivem em casas arrendadas segundo os últimos censos, se for para aumentar um dígito ou dois, não era preciso aprovar lei nenhuma. Aquilo que eu tenho defendido era que o mercado de arrendamento passasse para 30 ou 30 e tal por cento das pessoas a viver em casa arrendada. E aí a margem sobre o que inserir o imposto seria muito maior e a receita seria maior. O Governo não teve coragem para isso. Vamos deixar essa questão para depois, vamos ver se o Governo... Eu não compreendo é como é que eu consigo, falando na ótica do mercado, cativar um investidor não dando segurança e rentabilidade se não tiver estas duas questões. Eu não estou a ver como é que o mercado poderá haver um equilíbrio entre a oferta e a procura e se é necessário aquelas casas que nós fizemos um estudo e que apresentámos ao Governo e que hoje em dia é consensual, que precisamos de 60 ou 70 mil casas para haver um equilíbrio entre a oferta e a procura, sem estas duas condições eu gostava que alguém me explicasse como é que eu consigo captar um investidor e dar-lhe a segurança. Em parte a segurança poderá estar, e com algumas dúvidas, como o meu
O colega falou aí em Lisboa, mas eu dou o benefício da dúvida e considero positiva a questão do despejo, mas sem a questão fiscal eu gostava que alguém me explicasse como é que eu consigo desviar algumas nomeadamente das poupanças das pessoas, que havia, como eu disse, condições únicas neste momento. Até pela questão da nossa reforma, hoje em dia não sabemos se daqui a 10 ou 15 anos vamos ter reforma. Havia todas as condições para deslocar algumas das poupanças e investir em imobiliário e sustentar tantos postos de trabalho, que neste momento, como sabe, 1/3 do desemprego é de origem no setor da construção e do imobiliário. Nós ontem ouvimos algumas reações políticas a esta aprovação por parte do Presidente da República desta nova lei. Ouvimos o PCP dizer que esta era uma lei do despejo. E, por outro lado, ouvimos falar do otimismo, por exemplo, do CDS, acreditando que, havendo mais casas no mercado, vai-se nivelar os preços do arrendamento por baixo. Será o suficiente esta vertente do despejo para alimentar o mercado? Não. Isso é o que eu tenho dito nos últimos dias. Eu acho que vou conseguir cativar o investidor dando-lhe segurança. Mas eu tenho que lhe apresentar uma rentabilidade. E não que sem a questão fiscal, e as rendas vão se manter a níveis que eu considero a níveis altos. A APMI fez um estudo e quase 50% das pessoas que arrendam casa acham que o valor que aceitaram a renda é acima das suas possibilidades. Portanto, sem essa questão fiscal é praticamente impossível eu ter que o mercado tenha rendas a preços mais baixos. Só se alguém conhece o mercado que eu já o tenho dito, e nos últimos dias tenho dito isso ao Governo, que sem a questão fiscal é praticamente impossível dar uma rentabilidade a quem quer investir, como o meu assessor disse, englobando no seu IRS, é praticamente impossível. Nós até devíamos ter sido mais ousados. Nós devia ser uma taxa liberatória, se calhar metade daquela que deviam, nomeadamente, se isto é o arrendamento, se é um desígnio nacional, devia ser metade. Como algumas pessoas defendem, e hoje em dia pessoas que até estão no Governo. Mas eu sempre defendi pelo menos que fosse igual, que eu tivesse as mesmas armas que tem um gestor financeiro, eu como gestor imobiliário, que pudesse dar as mesmas armas ao investidor e ter as mesmas condições para eu captar, para investir no mercado de arrendamento e, acima de tudo, até para puxar para a reabilitação, que toda a gente fala na reabilitação, mas sem uma lei do arrendamento a funcionar, não haverá reabilitação que tenha sucesso. E darem-nos as mesmas condições que dão às instituições financeiras, porque as instituições financeiras, as seguradoras, os bancos, entidades financeiras, os fundos, pura e simplesmente não pagam IMI, não pagam IMT e acabam por pagar taxas efetivas de impostos por volta dos 10%. Por isso, nós não podemos competir com isso. Nós pagamos o IMI, nós pagamos o IMT quando adquirimos a casa, depois a seguir o rendimento que recebemos é englobado no IRS, quando pura e simplesmente num desses fundos andará nos 12%, 13%, 14%, no nosso caso pode ir até aos 52%, e eles, as despesas de conservação, podem deduzi-las todas. Por isso, estamos a concentrar cada vez mais uma vez em Portugal medidas que vão deixar de um lado um conjunto de grupos que são entidades em geral financeiras numa situação muito interessante e depois por outro lado temos a classe média que, por exemplo, faz esse tipo de poupanças, até a pensar no futuro da sua velhice, etc., com a degradação do sistema da segurança social, com um regime que é impossível economicamente de ser rentável, porque compra o imóvel mais caro, compra o imóvel com mais impostos, paga mais impostos anuais para manter o imóvel por causa do IMI, que é isento para esse tipo de fundos, depois não pode deduzir grande parte do que gasta com as obras, e depois vê o rendimento englobado no IRS a uma taxa várias vezes superior. E nesse sentido, por exemplo, no que diz respeito à reabilitação urbana, deveriam constar aqui incentivos fiscais para a reabilitação urbana? Bem sei que nesta altura de contenção não há muito espaço para incentivos. Como as deduções no IRS, por exemplo? É assim, eu não consigo compreender porque é que há limites às deduções em despesas efetivas na conservação dos edifícios. Primeira coisa. Segunda coisa, acho que tudo o que fosse ligado à conservação deveria ter uma taxa de IVA reduzida
a nível da União Europeia e penso que não seria difícil de negociar, porque um dos desígnios da Troika é a diminuição do desemprego e a reabilitação urbana não só é fundamental para manter os centros urbanos com qualidade de vida, equilíbrio, evitar a insegurança, etc., como cria maciçamente emprego. Por isso, criava-se aqui um ciclo virtuoso de investimento e crescimento. Por isso, é uma reforma parcial. Uma coisa positiva que está prevista e que não foi ainda mencionada e que, por exemplo, é utilizada em França, vou dar uma conferência agora sobre isso em Paris no dia 15 de setembro, é que parece que o Governo vai propor que haja um seguro de renda que vai custar até 3% do valor da renda mensal. Isto é, se o inquilino deixar de pagar, e deixar de pagar durante vários anos, quando o processo eventualmente estará em tribunal, o senhorio vai continuar a receber a renda, e isso é um passo muito positivo. Vamos ver se o aplicam. Luís Lima, muito rapidamente, ainda sobre a questão da reabilitação urbana, eu pergunto-lhe se ela está a acontecer, se existe. Não, sem uma lei do arrendamento que faça funcionar o mercado, não haverá reabilitação que tenha sucesso. E, como disse aí o meu colega de Lisboa, é verdade, poderia ser uma das grandes soluções para o setor da construção imobiliária, mas como eu tenho sempre dito, sem uma lei do arrendamento que tenha sucesso, que será o motor da reabilitação, não vamos ter reabilitação a funcionar. Infelizmente, o setor está numa fase difícil, de uma fase de encerramento de empresas, e isto poderia ser uma solução para atenuar o desemprego, como eu disse, que 1/3 do desemprego nacional é de origem no meu setor da construção imobiliária, infelizmente, para todos nós. Luís Lima, obrigado. Tiago Caiado Guerreiro, obrigado também pelas explicações que aqui nos trouxe esta noite.